Boa tarde para você. Meu nome é João Vianney. Eu sou o anfitrião desta série de webinars da Roper e eu tenho hoje uma alegria fantástica de trazer aqui três mulheres maravilhosas. Eu falei das mulheres bem, evidentemente, a semana toda, porque elas lideram a educação à distância no Brasil. Cada míssil que o ministro joga contra a IAD, ele está dando um tiro nas mulheres do Brasil. E eu defendo, porque pela IAD, elas são a maioria dos estudantes, são 70% dos concluintes, e as mães solo conseguiram um lugar na educação. Então, eu defendo a EAD, é uma conquista, é uma emancipação intelectual, é uma inclusão social e uma ascensão profissional para as mulheres. Eu defendo. E ter hoje três mulheres como convidadas aqui nesse webinar é chique demais da conta, gente. Então, eu só tenho a agradecer e a elogiar essa pauta que a Daniele trouxe para a gente. Então, nós vamos trabalhar hoje essa questão que a Dani trabalha. Eu sou da pobreza. Eu falo que a Dani trabalha acolhimento, ela trabalha inclusão, ela trabalha permanência. E agora ela inventou um nome muito louco, Onboarding SE. Quando eu vi esse nome, eu falei, gente, um webinar de informática, de placa de computador, onboarding? Não, não é isso. Daniele, querida, o que é Onboarding SE? Vamos lá, Vianney. O onboarding, as instituições de ensino já estão mais habituadas, porque, na verdade, o mercado brasileiro gosta de se apropriar de termos em inglês, né, de outros segmentos. Uhum. Ele veio do segmento da tecnologia, na verdade, nada mais é do que um processo de acolhimento, de integração. Começou no Tá, segmento de tecnologia, integrando e acolhendo novos funcionários, novos colaboradores. E aí, tá, depois, o processo ele dá tão certo que foi aplicando-se aí para diversos segmentos e na educação, a gente tem esse processo que é bem conhecido, que é para acolher o aluno ingressante, acolher e integrar o aluno ingressante. E o SE vem de excelente. sucesso estudante, que é o modelo que a gente vai apresentar hoje. Excelente, muito bacana. Então, quero te dar os parabéns pelo tema. Você trouxe pessoas do Brasil inteiro. A gente já fez, enquanto você estava aí desesperada que o teu áudio não funcionava, a gente estava aqui reinando a paz, tá? Eu já elogiei a beleza e a produção da Thalita, já elogiei a beleza e a apresentação que todo mundo fez, que a Lilian veio, todas as duas, assim, fizeram um salão caprichado, altos cabelos, altos óculos, altas maquiagem, enquanto você estava ali desesperada. Então, agora podemos começar então? Beleza, né? Podemos, com certeza. Podemos. Vocês estão vendo minha Tá. tela já ou não? Então, ainda não é a hora, pode tirar, tá? Ah, então tá bom. Ainda não é a Vou hora, não, tirar pode aqui. tirar, tá? Eu quero Beleza. primeiro dar uma boa tarde, que eu dei boa tarde só para você, que é a nossa consultora, nossa colega. Mas eu ainda não dei boa tarde para a Thalita e não dei boa tarde para a Lília, que é a nossa convidada externa, que vem lá do Rio Grande do Sul, vem lá da Uninasal, está lá em Canoas. Ela lidera um grupo de trabalho dentro dessa área e ela é a nossa convidada externa. Então, eu queria dar esse boa tarde muito bacana para a Lília, tá? Agradecer muito a tua participação, agradecer muito todos os colegas da Unila Salle naquele campus maravilhoso, desde a entrada ao colégio, aquele restaurante lá de cima. Ai, que coisa mais linda que é o campus de vocês, daquela biblioteca maravilhosa. Então, muito obrigado por ter vindo e eu queria que você levasse o abraço meu e da Roper para todas as pessoas. E eu queria, então, que você trouxesse o teu boa tarde e me dissesse, em no máximo um minuto, tá? A Daniela já explicou o que é o onboard. Nada a ver com placa de computador, é humanos, tá? E eu queria que você dissesse em no máximo um minuto qual vai ser a sua abordagem. Perfeito, então. Boa tarde, então. Obrigada, Vianney, pela Uhum, recepção tão calorosa, né? Me sinto muito acolhida, então, nessa tarde. Eu represento aqui, então, o Núcleo de Apoio ao Estudante da Universidade La Salle, onde nós vamos apresentar um pouquinho do nosso trabalho e relatar, então, o que a gente faz com os nossos alunos, né, desse grupo minoritário, né, conforme a gente vem trabalhando aí com a Dani, que são os uhum. alunos especialmente de inclusão, né? Como é que a gente faz, como é que é o fluxo com eles desde a entrada, durante a permanência, enfim, né? Essas estratégias que a gente vem traçando e vem dado certo, então, com esse grupo tão especial que a gente acolhe e atende. Excelente, muito bacana, super legal a tua fala, uma voz maravilhosa, podia ser locutora. Faz contato com o pessoal do Pretinho Básico aí no Rio Grande do Sul, né? Ah, Olha, você sim. pode fazer alto sucesso no rádio, hein? Muito bacana mesmo. Ai, obrigada. Thalita, querida, agora eu quero dar uma boa tarde para você. Cadê a Thalita que eu não estou vendo? Ela caiu, acabou de me mandar uma mensagem aqui. Tá uma chuva aqui no interior, lá onde ela Hum, tá, na verdade, né? E deu uhum. algum chute na internet, mas já já ela entra de novo.
Thalita, onde quer que você esteja, receba o nosso abraço. Queremos que você faça a sua conexão e que você venha brilhar conosco nesse webinar. Dani, querida, você já definiu o que é o onboarding, ok? Me traduzindo. Agora, em até um minuto, o que você vai apresentar de tão bacana que encheu a sala de pessoas do Brasil inteiro? Me dá um spoiler. Vamos lá, em um minutinho. Bom, esse processo de onboarding ele é realizado por todas as instituições de ensino, porque todo mundo acolhe e integra o aluno ingressante, mas sem prestar atenção em pontos extremamente importantes. Mitigação da evasão começa lá no comercial, e do mesmo jeito o onboarding precisa começar lá no comercial. A gente vai apresentar para vocês um modelo que foi projetado especialmente para integrar e para acolher o aluno ingressante, para diminuir a evasão, para maximizar a percepção de valor que ele tem daquilo que ele está recebendo. Então, é um modelo que já está sendo aplicado, validado e tem muitas boas práticas para compartilhar com vocês. Tá? Essa é a abordagem que você vai trazer hoje para a gente, então, aqui. É essa pegada. Exato. Tá, beleza. Perfeito, então. Então, eu agora vou apresentar aqui os patrocinadores dessa série de webinar da Roupa, porque somente com esse apoio é que a gente consegue manter. Ah, a Thalita chegou. Thalita, querida, você tinha caído, a Daniele falou, Voltei. mas não se machucou nem nada, né? Tá inteirinha Não, aí. não. Foi leve a Tá. queda. Tá, então um grande abraço para você, muito bem-vinda. E Muito faz de obrigada. conta que você chegou agora, que você não tinha caído, porque tem mais pessoas chegando agora. Então, eu quero te dar as Tá ótimo. boas-vindas. A Thalita é uma consultora Roper, ela está no núcleo de ESE, de onboarding ESE, ela está no núcleo de acolhimento, ela está no núcleo de orientação de estratégia de retenção de alunos, de promoção, de relacionamento. Ela está dentro desse núcleo que é muito forte na Roper. Thalita, com esse boa tarde, eu queria que você dissesse, em no máximo um minuto, qual vai ser a sua pegada no webinar de hoje. Então, eu vou falar bastante sobre comunicação, né? Eu acho que esse é um tema frágil, né, que a gente vai trazer aqui, que eu acho que, na verdade, é o cerne, né, do modelo que a gente está apresentando, né? Então, acredito que quando a gente começar a falar sobre comunicação, algumas mentes vão se abrir, né? A gente tem percebido aí algumas práticas que estão acontecendo hoje nas instituições, então eu vou trazer um pouco de como está hoje, né? Qual que é o cenário que a gente vê hoje nas instituições e como que o onboarding ESE, de fato, é um modelo que traz a comunicação como o principal, né? A forma principal de fato, acolher o aluno, trazer o aluno para perto. E acho que, resumindo, é isso. Por aí, pela comunicação, você consegue fazer um relacionamento, consegue captar, consegue levar, consegue envolver. Exatamente. Massa, muito bacana mesmo. E eu vou compartilhar, então, agora aqui, tá? A nossa apresentação para que vocês possam ver os patrocinadores da Roper que viabilizam essa série de webinars. Nós temos o apoio da Liceu, tá? A Liceu é uma ferramenta da Técnica, é uma empresa de tecnologia aplicada à educação, uma das pioneiras no Brasil, das mais longevas e de maior sucesso. E a Liceu é uma ferramenta que é uma espinha dorsal digital para a operação da sua instituição, no EAD, no presencial, no técnico, na graduação, em todas as áreas. Você pode, inclusive, plugar na Liceu ferramentas que você já tem em operação. É muito bacana mesmo para você poder fazer isso. Conversa com o Fábio Cesp, o contato dele está aqui listado no chat e você vai poder falar com ele e chegar mais longe. Nós temos também o apoio da Telesapiens, que é uma OPM baseada em Curitiba, que atende o Brasil inteiro. O que a OPM faz? A OPM tem um catálogo de produtos digitais, graduação, pós, médio, técnico, que ela pode acelerar a expansão da sua instituição. Conversa com o André, o contato dele está aqui no chat, e ele vai te mostrar como fazer isso, não só conteúdos, como tecnologia também. Tem o contato do André aí no chat, fala com ele, e aproveita e anota também o contato do pessoal da Anthology, porque a Anthology atende mais de 400 universidades no mundo inteiro, e eles trouxeram para o Brasil, de maneira pioneira, a inteligência artificial da OpenAI, da Microsoft, embarcada no CRM, que é o REACH. Ele tem um radar inteligente de captação e também tem no Blackboard para o professor acelerar a produção digital dele para materiais didáticos para EAD, inclusive com animações e personalização. A Cia Marteleta é o contato com o Brasil inteiro. Aí no chat você pode anotar os números e falar com a Cia Marteleta. E agora nós temos também a Princípia, que está nas manchetes dos jornais do Brasil inteiro, uma inovação, uma fintech na área educacional, que ela tem um compromisso de ajudar as IES a regularizar o fluxo financeiro, as entradas, tá?
Ela trabalha com o conceito de mensalidade em dia, inadimplência zero. Como que isso funciona? Fala com o Diogo Fonseca. Tem o contato dele aí no chat e tem no card aqui também. Semana que vem, nós vamos trabalhar inteligência artificial aqui no webinar, como a nova fronteira para a educação. Tá? Vai ser um papo muito bacana, olhando para o futuro. Nós temos o David, que é o diretor-presidente da Telesapiens, nós temos a Alessandra, diretora editorial. Eles dois, na empresa, têm feito uma revolução com inteligência artificial aplicada à EAD e ao ensino presencial e à produção de materiais e de tecnologia. Vai ser muito bacana o papo com eles. E nós vamos ter também o Otávio Pinheiro Auler. Ele veio no começo do ano aqui, quando o ChatGPT tinha acabado de sair. E o Otávio é da redação online, que era a única empresa parceira da OpenAI no Brasil. Então, ele tinha uma informação muito qualificada e colocou coisas revolucionárias que iriam acontecer ao longo do ano. Então, ele volta no último webinar, que é sobre inteligência artificial, para fazer um update com a gente. A Roper está acabando de colocar no mercado análise setorial, para você entender todos os aspectos de estatística, marketing, tendências do ensino superior. É a 15ª edição. Vai no site da Roper para você ver os capítulos que vão estar no lançamento agora, que é muito bacana. E a Daniela é a nossa embaixadora da gestão da permanência eficaz, agora com esse nome chique de onboarding. Agenda um papo também pelo site da Roper para você entender tudo o que está acontecendo nesse segmento. O ano que vem, logo depois do inverno europeu, nós vamos na Dinamarca, fazer uma imersão educacional para ver coisas fantásticas que estão acontecendo nesse país fantástico na educação. É isso, eu fico por aqui. E agora eu acho que a Daniele vai abrir contextualizando o onboarding SE, ela já me deu uma aula sobre o que é, e vai expandir a prosa, então, com a Thalita pela comunicação e a Lília pela aplicação. Acertei ou errei? Acertou! Vamos lá então, Vianney. Toca o terror. Vamos lá então. Enquanto eu estou apanhando para compartilhar a tela aqui. Não, já está Agora... compartilhada, tem uma imagem linda de vocês três. Ah, agora tem só uma moça. Essa é bonita mesmo, né? Agora só tem uma moça pintada de cabelo ruivo aqui. Antes tinha uma imagem linda, maravilhosa. Vianney, sempre tão querido, né? Muito É. obrigada, Vianney. Vamos Vai lá lá. então, pessoal. Bom, prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Meu nome é Daniele Piazzi, então sou aqui consultora na Roper Educação, trabalho com foco nos projetos de gestão da permanência, que nada mais é, traduzindo em miúdos, tem o objetivo final aí de mitigar a evasão e aumentar a satisfação do aluno. Eu sei que todas as instituições nesse momento elas estão assim muito focadas na campanha de captação, né? Mas eu sempre acreditei que a gestão educacional ela precisa ser pautada no aluno e no sucesso do aluno. Essa busca incessante que a gente tem de matrículas, quando desvinculada do propósito educacional, nunca fez muito sentido para mim. Então, eu acredito firmemente que o êxito reside realmente na gestão que é orientada para o sucesso do estudante. Graças a Deus, a gente tem feito um trabalho muito bom na Roper nos últimos anos de sensibilizar o mercado educacional sobre gestão da permanência, sobre lealdade do aluno, sobre sucesso estudante. E hoje já é possível, Vianney, ver diversas instituições de ensino com a área da gestão da permanência. Não tem nada que me deixe mais feliz. Mas mesmo assim, a gente que trabalha com isso todos os dias, né, a gente vê que existe ainda muita dificuldade dos times, muita dificuldade nos processos. Então, a gente escolheu falar de um tema aqui muito importante, que nada mais é do que o processo de acolhimento e integração de novos estudantes. Uma reflexãozinha básica aqui. Para você, o que é sucesso estudante? Cada um tem uma visão, a gente sabe que esse é um dos construtos mais multifacetados, confusos, enfim, mas quando a gente vai para o mercado, a gente encontra instituições de ensino que ainda pensam no sucesso estudante como retenção ou como notas altas e um bom desempenho. E para a gente, depois de muito tempo, né, imerso nesse segmento educacional, a gente trabalha com o conceito de sucesso estudante sob uma ótica de uma abordagem institucional, onde o aluno ele tem apoio desde o acesso até a parte de desenvolvimento, que seria o egresso, né? Então, o objetivo com essa abordagem institucional é realmente assegurar que as expectativas que o aluno tem de formação, elas vão ser cumpridas, né? Então, tanto os objetivos que ele tem
com relação à carreira, ao desenvolvimento pessoal dele, né? Então, a gente fala e defende muito uma visão de uma abordagem que apoia o aluno de maneira proativa, né? Segura na mão do aluno, mas também faz o aluno ter responsabilidade sobre várias coisas, né? Isso é muito importante de falar. Mas esse ecossistema então, ele tem essa capacidade de apoiar integralmente o aluno na sua formação. E é por isso, gente, que a gente, quando criou esse modelo, registrou como SE, Sucesso Estudante. Então, o que é esse processo, né? Vamos falar um pouquinho aqui. Nessa guerra acirrada que a gente tem por matrículas, principalmente nos últimos anos, a gente sabe que é possível aí identificar uma crescente rapidez e fluidez no processo de conversão e captação. Nenhum consultor de vendas quer perder matrícula. Então, o processo tem que ser muito rápido, muito fácil, e eu não considero isso problemático. Para mim, o problema está simplesmente na transação de venda, olhando para o número e não olhando para a essência. Quando a gente quer ter cliente a longo prazo, a gente precisa pensar que a gente não está fazendo um fechamento de venda, nós estamos criando relacionamentos que são importantes. Então, a venda pela venda, se ela não for sustentável, ela não tem sucesso, né? Então, por isso que, com essa abordagem de sucesso estudante, a gente defende realmente a mitigação da evasão e a lealdade do estudante. Se por um momento o estudante precisar sair da instituição, independente do motivo, a gente sabe que, se ele teve uma boa experiência, ele vai ser o maior promotor da instituição. Então, esse é o nosso objetivo. Vianney, se tiver pergunta, você vai me interrompendo, tá? Que eu não estou vendo vocês aí. Vamos lá, então. Toca o terror, que está bem na introdução, está bem bacana. Você está usando palavras maravilhosas. Eu acho que assim está passando que esse trabalho que vocês fazem é um trabalho muito humanizado. Todo mundo hoje falando só de inteligência artificial, já às vezes chega até a me dar um embrulho assim. Você está dizendo que vocês estão usando a tecnologia para humanização. Eu achei isso muito bacana. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente vai falar especificamente desse ponto também. Então, gente, o que é o onboarding? O onboarding é um termo em inglês, né? O brasileiro gosta de se apossar de termos em inglês, é mais bonito, é mais chique, né? E ele veio aí, esse nome em inglês, ele veio, na verdade, a origem dele veio do segmento de tecnologia, para variar um pouco também, né? E se refere aos processos de integração de novos funcionários, de novos colaboradores. Mas os outros segmentos começaram a ver que isso dava tão certo, fazer um acolhimento e uma integração de novos colaboradores, que começaram a aplicar isso em diversos mercados, e nós, no segmento educacional, também fazemos isso, né? Então, o objetivo do onboarding na educação, na verdade, o objetivo não, mas o onboarding na educação nada mais é do que o processo que engloba aí as atividades que são elaboradas para receber e integrar novos estudantes, buscando assegurar uma transição mais tranquila para a vida acadêmica, né? Então, esse processo ele tem por objetivo familiarizar o estudante com a cultura da instituição, as políticas, as práticas, as expectativas, promovendo uma adaptação que seja mais bem-sucedida e mais rápida. Só que o que é triste, eu sempre falo isso, né, do nosso segmento, e eu falo, inclusive, porque faço parte dele, né? Muitas vezes a gente se apodera de conceitos, de abordagens que são muito bem feitos nos outros segmentos, e a gente acaba simplesmente se apossando da palavra, mas não da essência. E muito disso se deve ao fato de que as instituições de ensino praticamente vivem para cumprir regulação. Então, às vezes, a gente vê uma boa ideia naquele mercado ali, quer copiar para o nosso, mas a gente não tem nem fôlego de parar e pensar estrategicamente em adaptar da maneira correta. E é essa a proposta do modelo de onboarding SE que a gente está trazendo para vocês hoje. Antes de falar do modelo, eu quero falar rapidamente que todo o desenho que a gente fez, né, essa construção desse modelo, foi inspirada na maior especialista de onboarding do mundo, que é a Dona Weber, e ela trata muito nos materiais dela sobre a questão da neurociência e do onboarding. Então, você já parou para pensar que o onboarding é um momento assim, crucial para que a gente, como consumidor, forme as percepções, e no caso dos nossos alunos, eles formem as percepções e as impressões que ele tem da instituição? O início da relação com o cliente é a parte mais importante de toda a jornada. E muitas vezes a gente simplesmente ignora isso, né? Então, embora a assinatura de um contrato seja algo extremamente
racional, a gente precisa considerar que existem muitos elementos emocionais e subjetivos que têm um papel muito significativo. Então, a neurociência, ela elucida a integração das pessoas em novos ambientes e destaca ativações de regiões do cérebro associadas ao medo e à percepção de valor. Basicamente, quando a neurociência é aplicada no onboarding, a gente fala de 3 pontos aqui. Não sei se está dando para ver muito bem, mas vocês vão receber o material. Fiquem Não, nós estamos tranquilos. vendo direitinho aqui o viés de confirmação, o remorso Isso, de remorso compra de e o fechamento compra. cognitivo. Não, nós estamos vendo sim, de boa, fica Ai, que bom. tranquilo. O seu Então, tá bom. onboarding com a gente está muito bacana, tá? Ah, isso é muito bom. Que É. bom. Vamos lá, então. O que acontece? Quando a gente fala de viés de confirmação, nada mais é do que pensar que as primeiras impressões ficam. Esse é um ditado popular e, na verdade, é uma realidade para todo mundo, certo? Então, as pessoas, elas tendem a formar opiniões muito rápidas com base nas informações que elas recebem. E essas informações iniciais, elas podem ser muito difíceis de reverter, muito difíceis de mudar. Mesmo quando a gente recebe uma informação que confirme ou, na verdade, tente mudar a ideia que a gente teve, né? Então, é muito importante a gente criar uma primeira impressão com os clientes, com os alunos. Quando a gente fala da aquisição de novos clientes, uma primeira impressão pode levar o cliente a ter um relacionamento muito positivo. E a impressão negativa, obviamente, que você já começa um relacionamento muito ruim, né? Quando a gente fala do viés de confirmação na educação, eu sempre falo o seguinte: geralmente, o primeiro contato dos alunos, antes de serem alunos, dos prospects e dos leads, é onde? No ambiente digital. E o nosso ambiente digital está devidamente preparado, está comunicando corretamente, está passando as impressões corretas, assertivas e estratégicas? A gente tem visto que não. A gente vai falar sobre isso. O remorso do comprador, gente, é um sentimento de arrependimento que ele ocorre após uma compra e ele é causado por um processo mental que a neurociência chama de prospecção, onde a gente tenta imaginar como que vai ser aquilo que a gente está comprando, usar aquilo, né, no futuro. Então, a gente começa a criar cenários, né? Então, quando a gente tem de maneira bem subjetiva, essa criação de cenários na nossa cabeça, o que acontece? A gente cria expectativa. Aí, na hora da venda, tem aquele encantamento, carregam no colo, beijinho para cá, garrafinha para cá, canetinha para lá, camiseta tal. Quando o aluno... é só boleto. Aí não É dá, só né? boleto, perfeito. É só boleto, É só boleto. Aí não É dá. isso aí. As expectativas que o aluno cria, elas acabam sendo extremamente frustradas, porque a gente acolhe o aluno, integra o aluno de maneira errada. E o terceiro ponto que a neurociência traz é o que eles chamam de fechamento cognitivo, que é a necessidade que o cérebro tem de concluir algo. Quando a gente começa alguma coisa, alguma atividade, alguma etapa, o cérebro ele precisa saber qual é o fechamento, ele precisa saber em que momento aquela etapa terminou. Se isso não acontece, automaticamente a gente começa a continuar criando hipóteses e cenários na nossa cabeça. E isso acaba acionando o medo e a insegurança, porque eu não sei o que vai vir. Agora, imagina no cenário EAD, Vianney. Geralmente a gente acolhe e integra o aluno do EAD que se matricula em dezembro e vai começar a estudar em março, em fevereiro. E Furada, aí? essa régua está furada. Furada. Totalmente furada. E esse é o problema de não fechar cognitivamente uma etapa. Então, com base nisso, nós estamos apresentando aqui para vocês o processo de onboarding de sucesso estudante. E vocês estão vendo aí que ele é formatado em 4 etapas. A gente começa o onboarding lá no comercial. O que é importante a gente falar aqui? Reparem, e tem diversos estudos que provam que a evasão acontece de maneira maior, de maneira gritante, assim, os números são mais altos nos primeiros semestres. Sim. Certo? E a gente já parou para pensar se isso tem relação com a maneira como a gente acolhe e integra nosso aluno? Obviamente que tem. Porque geralmente o que as instituições fazem no processo delas é isso aqui, ó, é o acolhimento. É o acolhimento social, é a calorada, é a festa, é o oba-oba, mas e todo o resto? No modelo que a gente está apresentando para vocês, o onboarding, ele começa no comercial. É a fase que a gente chama de embarque. Depois a gente tem uma fase de transição
a fase de acolhimento e de acompanhamento, que eu costumo chamar de 90 dias para casar. Tem aquele programa, né, que mostra Tá, os mas 90 dias de o, pessoas. o Pode falar. acompanhamento vai até o primeiro semestre, 90 dias, ou ele vai para toda a jornada até... Porque, para mim, hoje, nem acaba no diploma digital. O meu conceito hoje, e eu aprendi isso com o Norton, no webinar que ele fez de Lifelong Learning. O diploma digital, para mim, hoje, nem é um marcador de saída, é um Perfeito. compromisso de renovação e continuidade. Então, me ajuda a entender isso, para depois a gente ter a participação também da Lília e da Thalita, que elas estão ali, ó, brigadaças. Vamos lá. Vianney, a lógica que você comentou agora do Lifelong Learning é exatamente o que a gente defende nessa abordagem de sucesso estudante. No processo de onboarding, a gente acompanha até a rematrícula do primeiro período, Tá, mas depois a gente considera o aluno como calouro. A tá, régua de comunicação é outra, as estratégias são outras. Na jornada, a gente tem o ingressante, o tá, calouro, o tá. veterano e assim por diante. E não E o, acaba no egresso. e o que que você faz com aquele que entra um pouco depois? Sabe o que que eu te perguntei? A gente começou Sei. esse webinar com 100 pessoas, tem 161. 61 delas chegaram depois do começo. Como é que a gente vai fazer o acolhimento para essas que chegaram depois? Como é que isso é feito no dia a dia do andamento do semestre letivo? Por incrível que pareça, nas instituições de ensino, na maioria, não existe uma política de ingresso tardio. Esse é um dos pontos que a gente vai fazer aqui, falar aqui, mas nós, na Roper, temos a política de ingresso tardio. Todo mundo vai ter acesso ao vídeo completo, todo mundo vai ter acesso ao material e vai ter acesso a mim, Thalita e Lilian, para poder tirar suas dúvidas, para que a gente possa dar apoio. Então, Ok, agora vem a parte do onboarding, tá. das etapas que eu quero apresentar rapidamente para vocês. Vamos lá. A primeira etapa é a etapa de embarque, ela começa no comercial. O objetivo realmente é ajudar o aluno a entender aquilo que ele tem pela frente e coletar informações que são importantes para a área acadêmica, para a área de sucesso estudante. A gente sabe que os consultores, eles são ótimos em construir relacionamento com os futuros alunos, né? E é por isso que a gente precisa utilizar desse ponto super positivo para poder começar a criar esse relacionamento com o aluno. Fiz um checkpoint basicão aqui. O pessoal vai ter, Vianney, todo mundo que se inscreveu vai ter acesso exclusivo a um e-book super bacana que vai falar tudo sobre esse modelo, tá? Então, um checkpoint rapidinho do que tem que ser feito desde a etapa do comercial. Vai lá. Redesenho do processo de venda, a orientação vocacional, a orientação de carreira, para poder apoiar os nossos alunos, né, futuros alunos, a ingressarem no curso que tem mais, que eles têm mais perfil, e não simplesmente o curso que custa R$ 49,90 e é o que ele pode pagar. A atualização de script de venda, aprimoramento dos materiais de curso, uma régua de relacionamento que seja efetivamente estratégica, alteração no processo de matrícula e aprimoramento da rotina de operação de registro no CRM, tá? Então, esses são pontos principais aí que a gente começa a cuidar desde o comercial. Por quê? A segunda etapa é a etapa de transição, passagem de bastão, alinhamento dos times. É quando o comercial entrega para a área de sucesso ou para a área de permanência quem é aquele aluno. Nós não sabemos quem são os alunos que estão sentados em nossas carteiras ou que estão do outro lado da tela. A gente parte do princípio que são todos iguais, todos têm as mesmas vontades, necessidades, enfim. Essa passagem de bastão é extremamente importante para que nós consigamos dar apoio efetivo. Então, essa transição ela é feita por meio da tecnologia. Então, a gente cria um painel específico para o aluno ingressante, tá? Que vai servir para a área acadêmica, para os coordenadores, professores saberem quem são os alunos que estão lá dentro, o perfil deles. Vai servir para a gente poder acolher ele academicamente de uma forma mais eficiente também. E óbvio que a gente tem esse alinhamento dos times, né? Então, a área de sucesso vai poder, na fase de acompanhamento, oferecer um apoio e um suporte personalizado e não Tá. simplesmente tratar todo mundo do mesmo jeito. A próxima etapa é a etapa de acolhimento. Então, o aluno ele é acolhido, as instituições já fazem isso, mas elas fazem geralmente o acolhimento que a gente chama de acolhimento institucional. Nós defendemos que o acolhimento precisa ser feito institucionalmente, socialmente e academicamente. No institucional, a gente precisa fazer com que o aluno ele saiba como e onde pedir ajuda. E aí entra a comunicação. Thalita, comenta um pouquinho para a gente como que a gente tem trabalhado dentro dessa perspectiva que estamos apresentando hoje e o que a gente tem visto aí as instituições fazendo com relação à comunicação com os alunos ingressantes.
Bom, gente, acho que o primeiro passo, de fato, é identificar e entender que a comunicação dentro da instituição de ensino, ela ainda é um fator de fragilidade, né? Então, quando a gente olha para toda a jornada do estudante, como a Dani mencionou aí, a gente consegue perceber um avanço na comunicação na etapa de conversão, ou seja, lá no comercial, né? E de fato é uma comunicação que encanta, né? Ela é mais madura, ela evoluiu bastante com os anos. Mas quando a gente avança para a etapa pós-matrícula, a comunicação ela se torna aí discrepante, né? Então, hoje vemos uma comunicação irregular e nada estratégica, onde no momento de compra, né, o aluno ele hoje no comercial ele tem toda a atenção, então, ele tem um consultor que tem um rosto, que tem um nome, né? E que ele se comunica com o aluno com o intuito de trazer ele para perto, é uma comunicação humanizada. Que lógico, né? A gente tem a gente cada vez mais tem metas de matrícula muito altas, né? Então, a gente quer trazer cada vez mais alunos, né? Nessa etapa, a frequência e a estratégia na comunicação ela é muito estratégica, né? Então a gente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, na verdade. Se vocês já se cadastraram na página de inscrição da sua instituição de ensino. Se não, eu vou deixar o dever de casa para quando terminar o webinar vocês se cadastrarem e vocês entenderem do que eu estou falando, né? Então, quando o aluno ele parte do momento que ele começa ali a etapa ali de inscrição e matrícula, ele tem todo o apoio e toda a comunicação que ele precisa para passar por aquela etapa, para ser convencido, encantado, né? Então, vocês vão ver que existe uma régua de comunicação bem estruturada, e ele recebe aí via e-mail, SMS ou WhatsApp, né? E ela é enviada de forma estratégica, né? Então, lembrando o aluno de que ele é importante, de que o sonho dele começa na instituição. Então, de fato, é um processo de encantamento. Então, o que Thalita, que acontece, né? Pode falar, Vianney. você foi muito generosa, porque na maioria das páginas de descrição que eu entro, eu não encontro esse reino encantado da Disney. Eu encontro um monte de link quebrado, eu encontro informações com data de 2022, de 2021, eu não encontro plano de estudo. Olha, eu acho que você foi muito generosa, hein? Então, nas que a gente tem visto, né, nas que a gente tem prestado consultoria, é o que eu falei anteriormente, a gente tem visto uma evolução na comunicação nessa etapa do comercial. Então, se o comercial de vocês está fazendo um bom trabalho, como a gente tem visto, isso acontece bem feito no comercial. Mas depois, que é a parte que eu vou entrar aqui agora, que é exatamente falando sobre a questão do onboard, como ele acontece, o aluno ele fica empolgado, ele cria um leque de expectativas, né? E espera o próximo passo. Então, depois que ele paga o boleto, depois que ele efetua a matrícula dele de fato, né? O que que acontece? E na maioria das vezes, como o Vianney colocou aí, esse próximo passo não acontece. Ele não recebe um e-mail informando coisas básicas, né? Por exemplo, como acesso ao portal do aluno, né? Ou se ele recebe, às vezes ele recebe muitos dias depois. E o que eu quero tocar aqui no ponto, de fato, da comunicação é que ela abrange vários aspectos, né? Então, é um layout completamente diferente, por exemplo. Então, o e-mail que ele recebia ali, enquanto ele estava tentando ser convencido, né, a se matricular, ele era um layout bonito, né, com uma linguagem aí atrativa. E aí, depois que ele se matricula, se ele receber alguma comunicação ali nesse processo de ingresso, né, é totalmente diferente, é uma linguagem nada atrativa, com um layout diferente, né? E aí a gente já teve aí alguns exemplos, né, de ter um e-mail único com uma enxurrada de informações, onde o aluno não consegue absorver o que ele precisa ali de início, ele fica confuso, né? Ou quase nenhuma informação relevante, ele fica perdido. Então, de fato, assim, infelizmente, essa é a experiência que a gente tem visto na maioria das instituições hoje. E aí fica a reflexão, né? Será que esse aluno ele tem vontade de continuar matriculado? Né? Ele foi encantado ali no comercial e depois as expectativas dele foram para o chão, né? E ele não tem mais atenção, ele não tem mais uma pessoa, né, para conversar com ele, para tirar as dúvidas dele, né? E quando ele entra em contato, ninguém atende, não respondem, né? Então, de fato, essa primeira impressão que tem ficado com o aluno, ela tem sido de uma experiência muito ruim, né?
e aí a gente consegue ver os números de evasão aí refletidos, né, como a Dani mencionou aí, A nos evasão primeiros seria meses, a né? evasão seria um divórcio quase litigioso. Seria um divórcio. Exatamente. Muitas vezes Ah, pior que o litigioso, né? pior que o litigioso. Aí É, eu não sei se eu já consigo ou não fazer essa pergunta para a Lilian. A Daniela vai me dizer se a Thalita vai continuar mais um pouco ou ainda não. Mas eu queria saber da Lilian, lá na Unilassalle, como é que são essas fases, assim, conhecer, namorar, noivar, casar, né? E seguir uma longa jornada de mãos dadas pelo conhecimento. Eu não sei se ela já pode falar agora, se a Thalita ainda vai pode. fazer um arremate. Claro, Deixa eu aproveitar, Vianney. Thalita, obrigada, gente. A Thalita tem feito um trabalho muito Obrigada, bom. não, ela vai ficar aí, não vai embora, Vai não. ficar, vai ficar. No É, gerenciamento estratégico de comunicação, então depois os contatos estão no final, vocês vão poder falar com ela também. Por que a gente trouxe a Lilian aqui, Vianney? Aproveitando é. que você puxou a pauta aí. Porque O acolhimento acadêmico, ela é uma casadoira, ela é uma promotora de bons relacionamentos. com certeza, e assim, o trabalho que me encanta na Unilassalle, no NAI da Unilassalle, é porque o que, que acontece? O acolhimento acadêmico, ele acontece pela disciplina de integração, a disciplina zero, mas, gente, vocês não têm noção que a gente tem visto de disciplina zero mal feita, conteúdo pronto, plano de ensino, assim, muito ruim. A gente deveria ter como exemplo aí as universidades americanas que fazem uma disciplina transversal com muito conteúdo, uma experiência muito boa e inclusiva. Esse ponto é assim, é muito de muita sensibilidade e não são todas as instituições, aliás, a minoria, infelizmente, tem essa sensibilidade que a Unilassalle tem. Então, As vamos deixar a Lília populações. falar. Lília, Vamos lá, vamos deixar a fala aí, Lília falar, Lilian. então. É. Tá bem, então. Respondendo então a tua pergunta, Vianney, aqui nós temos um relacionamento muito sério com os nossos estudantes. A gente carrega eles pela mão, né? E andamos junto aí nessa caminhada acadêmica. Por quê? Justamente pela questão da inclusão. Esse grupo é um pequeno grupo, né, perante a maioria dos nossos alunos, mas é um grupo que precisa de acolhimento, precisa de atenção, precisa de acompanhamento. Então, é isso que a gente faz e a gente tem esse acompanhamento muito próximo do nosso estudante de inclusão, que tem alguma necessidade específica, algum transtorno de aprendizagem, alguma questão emocional, enfim, e é esse o nosso foco aqui, né? Então, já Unai, Universidade da Salle, uma imagem bem bacana fiz. aqui. Legislação, ingresso, acolhimento, alinhamentos, mediação e acompanhamento. Então, vou apresentar um pouquinho, né, do Núcleo de Apoio ao Estudante. A gente tem, claro, uma legislação que nos impulsiona, né, a sermos os facilitadores, né, desses estudantes na educação superior. Então, como é que acontece o ingresso dele, na universidade? O nosso público, especialmente, né, do NAI, ele ingressa na instituição e se autodeclara lá no seu processo de inscrição, lá no formulário eletrônico, né, com alguma necessidade específica, alguma deficiência, algum transtorno, tá? Após esse ingresso, então, nós fazemos um contato, então já inicia o nosso relacionamento, o nosso casamento com esse estudante. A gente faz esse contato, então, para se certificar dessa necessidade específica que ele vinculou. Porque muitas vezes há uma falha no preenchimento por falta de entendimento daquele campo, enfim. Então, nós temos alguns casos que vinculam ali, por exemplo, deficiência auditiva, e quando a gente vai fazer o contato, não tem deficiência nenhuma, né? Ou vincula deficiência auditiva, mas não é um deficiente total, não é um surdo, né, que precisa de intérprete de Libras, e sim alguém que tem uma deficiência parcial e que a gente consegue mediar com outras adaptações que não seja Libras, né? Então, esse acolhimento é feito para identificação, né, desta necessidade, certo? Após isso, então, a gente inicia um alinhamento, né, uma aproximação com esse estudante, onde a gente tem aí alguns encontros, são eles presenciais ou virtuais, né? Se for um aluno lá de Manaus, eu consigo atender somente virtualmente, né? Mas a gente começa a entender um pouco mais a sua necessidade, porque a gente entende que
estudante de ensino superior, ele já tem uma experiência aí, né, numa jornada escolar. Então, pelo menos alguns pontos eles já podem nos trazer de como foi as experiências anteriores, para que a gente consiga, então, trabalhar, adaptar dentro daquilo que é necessário, dentro daquilo que é possível a gente oferecer, seja nos materiais didáticos, seja em infraestrutura, porque daí nós temos questões aí de deficientes físicos também, pessoas com obesidade mórbida, então tem várias situações aí que a gente precisa, então, alinhar com esse estudante, entender sua real necessidade e ir adaptando. Após alguns encontros, então, a gente já vai fortalecendo esse relacionamento. Isso tudo eu estou falando antes do início do semestre, tá? A gente começa, então, uma mediação com a nossa comunidade acadêmica interna, tá? A gente faz essa mediação, então, com os professores, que esse aluno vai ter as disciplinas vinculadas, com os tutores, se for o caso de ser um aluno da educação à distância, com a equipe pedagógica e tecnológica da educação à distância e com a coordenação de curso. Então, a gente informa através de um e-mail, né, que o professor e todos esses outros colaboradores estarão recebendo no semestre o fulaninho de tal, que tem tal dificuldade ou tal, né, deficiência, e orientamos da seguinte maneira, porque com os encontros prévios a gente já vai ter algumas informações aí coletadas que a gente sim consegue orientar os professores para esse start, para esse início de curso. E a partir dali vamos acompanhando e vamos nos aproximando periodicamente. Esse acompanhamento, então, né, que vem aqui no último balãozinho, ele acontece de forma periódica, como eu mencionei, mais intensamente no início, né, de cada semestre letivo, depois um segundo momento mais intenso no período de avaliações, que a gente acompanha muito de perto, e no encerramento de semestre também. Tá? Então, a gente vai avaliando, né, as estratégias que são oferecidas, se deu certo. A gente precisa entender que cada estudante ele é único, ele é singular, então pode ser que eu tenha ali 20 autistas, cada um deles é diferente um do outro, e eu preciso entregar justamente o que ele necessita, né? As particularidades e as necessidades que ele necessita. Então, esse é o acompanhamento que a gente faz. E considerando essa fala aí de alunos ingressantes, a gente tem também um relacionamento com a Central de Atendimento e Sucesso do Acadêmico aqui da instituição, onde eles nos repassam alunos ingressantes que estão com dúvidas em relação ao curso, como a Dani mencionou anteriormente, para esse processo justamente de orientação profissional, vocacional, né, enfim, que é realizado, então, esse atendimento, é realizado esse processo aí de 3 encontros, com aplicação de teste, devolutiva, para que seja um norteador para esse estudante que está um pouco perdido. Então, além, né, desses fatores que eu mencionei anteriormente, a gente tem essa atividade e as demandas também emocionais, né? Porque às vezes o estudante ele pode não ter algum transtorno vinculado, pode não ter alguma deficiência vinculada, mas ele está passando por um momento que o deixou emocionalmente frágil. Então a gente acolhe também esse estudante, damos a assistência necessária e depois a gente vai acompanhando com mais periodicidade, né? Então, muito bacana. É basicamente esse o nosso trabalho, muito voltado para acessibilidade e para oportunizar, então, né, sermos facilitadores aí nesse processo de aprendizagem para os nossos acadêmicos, que a gente consiga, né, desenvolver o potencial de cada um da melhor maneira possível dentro do ensino superior. Ô, Lília, eu estava passando esses dias no trem ali em frente à universidade. Para quem não é ali da Grande Porto Alegre, de Canoas ali, passa uma linha de trem bem em frente ao campus ali da Unilassalle, E né? tu não veio aqui nos visitar? Não, eu estava num horário apertado ali, mas na hora que eu passei bem em frente ali, eu vi saindo um monte de fogos de artifício coloridos, daqueles de Natal, assim, comemorando o intake, que estava entrando bastante alunos no presencial e na EAD. E como é que você está assim, tão calma, tendo que atender tanta gente? Ah, mas para a gente é um prazer, né? Quanto mais alunos a gente recebe, né? Mais motivados a gente fica, né? Para poder entregar um bom trabalho, enfim, né? E a gente
ter esse retorno, né? Porque é muito emocionante fazer esse trabalho humano. É gratificante ver o reconhecimento das famílias, né, em relação ao Uhum. nosso trabalho. Então, Olha toda que essa engraçado, né? A aproximação. gente fala de ensino superior e a gente tem que acolher a família, porque muitas vezes o Sim, aluno, ou ele chega muito jovem e a família está envolvida, ou ele chega Perfeito, recém-casado e é uma família que se formou. E o ensino superior ainda é um sonho familiar, né? Todo mundo quer que com aquela pessoa certeza. realize. Agora, só assim, ó, em 30 segundos para você me responder. Qual que é como é que você diferencia as demandas ou carências do aluno que está chegando para o presencial e do aluno que está chegando para a EAD? O que é que mais demanda o aluno do presencial e o que é que mais demanda o aluno da EAD? Então, o que mais demanda o aluno do EAD é o exercício da autonomia, né? Ah, Eles precisam ter esse foco, né? Ou esse hiperfoco de se organizar, de se dedicarem, né, a um estudo que ele é mais autônomo, né? Diferente do presencial, que a gente consegue carregar no colo mais facilmente, a gente está mais próximo, a gente consegue vincular encontros, né, com maior aproximação. Então, esse realmente é um desafio para esse público, né, em específico, a educação à distância. Mas, enfim, com alguns alinhamentos, algumas estratégias, inclusive de redução, né, de disciplinas que a gente promove para esse público, a gente tem conseguido, então, atingir um bom desempenho com eles e que eles, né, consigam dessa maneira, né, por mais enxuta que seja a oferta de disciplinas, que eles consigam ter um melhor aproveitamento e a gente consiga também acompanhar mais de perto, ainda que seja de forma virtual. Então, bem, é basicamente isso. bem que a Daniele falou que você era capeta, que você era assim, fera mesmo, muito legal, parabéns mesmo. Daniele, vamos para mais uma rodada então contigo aí, depois da Thalita e depois a Lília. Nós estamos são 11 para as 4, nós temos aí 3 minutos para cada uma de vocês. Daniele. vamos lá então, Vianney, só fechando aqui, então a última etapa é do acompanhamento. Eu falo que Tá, são 90 dias para casar, isso não significa que depois não exista acompanhamento, pelo contrário, né? Ele tem, só que ele é feito de uma maneira diferente. O que que a gente percebe? Que hoje as instituições de ensino já estão usando modelos preditivos para evasão, mas quando a gente chega com a consultoria, a gente vê que ou o modelo ele não está regulado, parametrizado, enfim, a gente precisa refazer, ou pior do que isso, não existe rotina operacional, né? tá. Então, eles vão fazer essa identificação de quem está com risco de evadir na campanha de rematrícula. Aí já é tarde, né, pessoal? Aí não adianta. Passou. Então, então esse acompanhamento ele é extremamente importante e fecha esse modelo, né? A gente sempre fala o seguinte, Vianney, que o onboarding, né, o acolher e o integrar o aluno, ele é uma oportunidade única que as instituições têm para demonstrar o compromisso, o propósito, construir o relacionamento. Na verdade, é a oportunidade inicial. Lembra que eu falei do viés de confirmação, das expectativas que são criadas, das primeiras impressões? Pois então, a gente precisa aproveitar melhor esse momento de integrar e acolher o nosso aluno para que a evasão diminua e mais do que isso, né? Para que ele se torne um aluno promotor e para que ele consiga ter a percepção do valor daquele que ele tá, do que ele está recebendo, né? Muito bacana, muito legal mesmo. Thalita, querida, voltando para o seu aspecto da comunicação, existe uma abordagem diferenciada de comunicação para o presencial e de comunicação para o EAD? Porque hoje a EAD já tem a maioria dos calouros, né? E já desde 2019 no ensino privado. E agora ela caminha para ter também a maioria dos alunos, da massa total de alunos no ensino superior. Tem alguma orientação ou alguma análise que você faz de diferenciação de comunicação ou de estratégias entre presencial e EAD? Então, Vianney, acho que como a Lilian pontuou aí brilhantemente em relação aos alunos da EAD, a gente tem um perfil diferente, né? Por mais que isso não seja tão óbvio, né? Mas os alunos da EAD, eles têm uma dificuldade e um problema tecnológico, né? Então, eles têm uma dificuldade que muitas das vezes a gente não vê nos alunos do presencial e eles precisam utilizar a tecnologia mais do que os alunos do presencial, né? Então, a gente reforça ainda mais a importância, né? Primeiro, desse ponto que a Dani colocou aí da disciplina zero, por exemplo, da gente trazer aí
meios de que o aluno tenha esse tipo de informação e tipos de trilhas, né, para que ele consiga ter essas informações e ter algum tipo de orientação, mesmo que primeiramente básica, né, para que ele se situe ali, ele tenha o que ele precisa para ingressar na instituição e depois ele vai desenvolvendo isso com o tempo, mas focado na comunicação, uma das coisas que eu ia pontuar anteriormente é que esse modelo de onboarding SE, ele é muito focado na comunicação exatamente porque a gente precisa tratar a comunicação como estratégica, né? Então, não dá para a gente comunicar a mesma coisa que a gente comunica para o EAD, para o presencial. E tampouco a gente pode tirar o foco de que o aluno ele entra sem saber o que ele está fazendo, né? Ele entra perdido. Então, se a gente, como instituição, a gente não comunica e dá esse passo a passo para ele, ou seja, né, com regras de comunicação estruturadas, estratégicas, né, que façam esse acolhimento institucional, social e acadêmico, e depois a gente continue comunicando durante a jornada, como a Dani também pontuou, o aluno, de fato, ele fica perdido. E aí a gente tem aí essa a questão da evasão, né? Mas respondendo sua pergunta, sim, a gente precisa ter uma comunicação focada para o aluno da EAD, principalmente em relação a questões tecnológicas, para que ele consiga se situar, né? Para que ele tenha o mínimo de informações e orientações para que ele saiba o que ele está fazendo. E para o presencial também, mas muito mais focado aí, por exemplo, no que ele tem, no que a instituição tem a oferecer, né? De fato, todo o acolhimento que ele tem que ter aí comunicado para ele de forma clara e estratégica. Acho Tá que é isso. fechado o microfone, viu, Ney? Ok, eu vi que a Dani colocou na tela aqui o e-book do onboard, que todo mundo que se inscreveu vai receber o link para baixar esse e-book, ou eu estou errado? Todo mundo vai receber, o QR Code para vocês também fazerem download está aí, fiquem super à vontade. Foi feito meio às pressas, mas a gente achou importante compartilhar o conhecimento mais técnico com vocês, para que as equipes possam ser treinadas. A Roper também está disponibilizando um curso que pode ser ou presencial ou à distância também, especificamente sobre esse tópico. Eu vi que o André perguntou ali, então já respondendo, tá? Tá, excelente. Nós vamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Quem tiver uma pergunta, por gentileza, coloca no QIA. A Dani vai responder, a Thalita vai responder e a Lilian vai responder, tá? Enquanto você manda a sua pergunta aí, eu vou pedir para a Dani descompartilhar, que eu vou mostrar nossa programação da Roper aqui, e a gente vai em seguida para a sessão de perguntas e respostas, tá? Aqui, olha, nós temos aqui esses webinars da Roupas, eles só são possíveis porque nós temos um conjunto de patrocinadores que ajudam a manter essa programação no ar. A ferramenta Liceu da Tecno, nossa patrocinadora, ela é uma espinha dorsal digital onde você pode acoplar o módulo de acolhimento, o módulo do embarque, do acolhimento, do relacionamento. Você pode acoplar esses módulos dentro do Liceu e ter gerenciamento online ali. E todas as funções da instituição. Fala com o Fábio Cesp, o contato dele está aí no chat. A Telesapiens, ela é uma OPM que ela pode agregar para a sua organização um catálogo de produtos digitais, de graduação, de pós-graduação, técnico, todos os produtos educacionais. Conversa com o André, está aqui o contato dele, que ele vai te explicar como fazer isso para você turbinar as suas receitas na instituição. A Anthology nos patrocina com duas ferramentas com inteligência artificial embarcada. A Anthology é parceira da OpenAI e da Microsoft. Eles têm o CRM, que é o Rich, que faz predição, é muito bacana, super inteligente, e o Blackboard, que é um LMS, e agora tem um modo de autoria, de cocriação dos professores com inteligência artificial, que é muito bacana. Fala com o Marci Marteleto, o contato dele está aí no chat. E a princípio, nos patrocina, e ela tem o foco, mensalidade em dia e inadimplência zero. Como que isso funciona? Fala com o Diogo Fonseca, tem o contato dele aí no chat, que ele vai ajudar. Se você não é do financeiro, leva para o financeiro essa informação, ele vai ajudar a fazer um fluxo financeiro bem bacana na IES. Semana que vem, na quarta-feira, inteligência artificial. A gente abriu o ano com inteligência artificial e vamos fechar o ano com inteligência artificial. O David Steffen e a Alessandra Vanessa vão mostrar como a inteligência artificial está mudando a geração de conteúdos, a cocriação e a oferta de conteúdos através da Telesapiens, e o Otávio Pinheiro Auler, que é parceiro da OpenAI no Brasil, a primeira
Teu áudio sumiu, Vianney. Meu áudio sumiu? Voltou, agora voltou. Foi bem no Ah, finalzinho. tá. E o Otávio vai mostrar o que, que já mudou nesse ano de inteligência artificial. Isso é semana que vem, quarta-feira, 3 da tarde. E a Roper está finalizando o lançamento da nossa análise setorial 2023, com o censo 2022 já incluído. Fica ligado no site da Roper para ver o catálogo. A Daniele é a nossa liderança em gestão da permanência eficaz, você pode ver no site. E em fevereiro vamos todos para a Dinamarca, numa imersão educacional prêmio, um dos países mais avançados do mundo em ensino superior, em educação básica e em educação técnica. Anota aí, põe na agenda para você vir conversar com a gente. Agora, vamos para as perguntas aqui. Ó, primeira pergunta, quem que vai responder? Eu queria que vocês lessem as perguntas e cada uma escolhe uma abordagem de resposta. Eu acho que eu posso. Vamos fazer o seguinte: eu já dei uma lidinha aqui e vou direcionando as perguntas, tá bom? Eu vou começar respondendo na verdade, perguntando para a Thalita, é o seguinte. O Éder perguntou o seguinte: quais as estratégias quando o retorno do aluno às nossas ações de acolhimento são deficitárias? Muitos alunos não respondem mensagem, não atendem ligações, etc. Thalita, rapidinho, o que que a gente tem feito, o que que tem dado certo? E por que Complementando, que isso acontece? vocês falaram muito em e-mail, aí eu lembrei da minha juventude. As pessoas ainda usam e-mail para fazer relacionamento? Boa. Essa sua frase tem a ver com a minha resposta, né? A gente sempre bate no ponto que é fundamental que a gente comunique com o aluno da forma que o aluno prefere, né? Não adianta a gente comunicar com o aluno da forma que a instituição prefere, da forma que é mais fácil, né? Então, se o aluno não abre caixa de e-mail, porque a gente roda uma pesquisa geralmente, né, para entender qual a forma de comunicação que o aluno prefere. E se a gente identifica que o aluno não abre a caixa de e-mail dele, não adianta a gente enviar a comunicação só via e-mail, né? A gente pode mandar via e-mail para que seja, né, para que a gente tenha aí uma comprovação e tal, mas é muito importante que a gente consiga chegar nesse aluno no meio de comunicação que ele prefere. Então, muitas vezes a comunicação não está sendo efetiva exatamente por isso. Então, Vianney, eu acho que tem a ver com isso, viu? A juventude aí não gosta muito de usar o e-mail, gente. Acho que é importante vocês começarem a investir. E aí, só reforçando, a gente tem visto aí que a comunicação via WhatsApp tem sido a mais efetiva, né? E hoje a gente já tem várias ferramentas onde a gente consegue colocar um chatbot via WhatsApp com uma árvore de decisão bem estruturada, né? E aí, Mais humanizada, né, Thalita? mais A gente tem humanizada. humanizado tudo. A tecnologia está aí para escalar processo, mas a gente precisa humanizar. É isso que a gente tem Tem que feito, ser tem feito dado de bastante forma bem resultado. feita, né? De forma bem Isso. feita. O chatbot ele tem dado um melhor atendimento, porque a gente consegue ter uma menor energia, né, humana. Então, a gente consegue resolver várias questões ali por uma árvore de decisão bem estruturada. Como a Dani bem falou, a gente precisa humanizar esse processo. Seguindo, Vamos lá, a próxima pergunta está relacionada com a questão de carreiras. Eu vou responder aqui, porque não é exatamente o que o NAI faz. A Unilassalle tem uma área de carreiras muito legal também, muito bem estruturada, chama Unijobs. Como que funciona? A Roper trabalha com essa abordagem institucional de sucesso estudante, e o que compõe quais são os departamentos que compõem a área de sucesso? Carreiras, atendimento e permanência, tá? Então, a área de carreiras numa instituição de ensino deixou de ser diferencial. Se sua instituição de ensino não tem área de carreiras, vocês precisam colocar pelo menos uma pessoa. E não é uma pessoa para ficar batendo carimbo em papel de estágio, não, galera. Tá? A gente precisa ultrapassar aí esse pensamento e realmente fazer é uma mais, disrupção. é mais cérebro e coração do que mão. Com certeza, sem dúvida. E muito de orientar o aluno, desenvolver habilidades e competências que, infelizmente, os nossos currículos não conseguem desenvolver, né? Quando a gente fala da disciplina, das estratégias para o EAD, por exemplo, Vianney, o que as instituições estão fazendo em termos de carreira para os alunos do EAD? Né? Por que não chegar com a área de carreiras no EAD? Certo?
A gente vê a disciplina zero sendo implementada no EAD, mas, como a Lilian bem falou, desenvolvendo habilidades e competências para ele ter a autogestão e poder ter um estudo mais organizado e bem sucedido, mas a gente está deixando várias outras coisas de fora, tá? Então fica aí o alerta e a atenção para vocês. Ó, pegando essa dica tua aí, Cortou de novo o áudio. não, aproveitando essa dica aí, eu vou colocar no nosso chat aqui, tá? O link do webinar que vai ter amanhã, do Meeting Educacional, onde o Ótimo. Fred está organizando e o Paulo Press, nosso colega da roupa, que é o mago dos números, ele vai mostrar exatamente as tendências, né, para 2024 e essa questão das novas opções de formação que estão acontecendo. Então, esse webinar muito bacana que ele vai trabalhar mercado e estratégia para o presencial e para a EAD. Porque o que eu quero mesmo é que a Lília e todos os colegas dela do Brasil inteiro que estão nos assistindo aqui fiquem de cabelo em pé de tanto aluno no começo do ano que vem, tá? Então, eu quero convidar vocês para ver esse webinar de amanhã, porque é uma forma de somar competências e conhecimentos para que a gente deixe a Lília enlouquecida o ano que vem, de tanta demanda, de tanto aluno que eu quero que chegue na Unilassalle e nas instituições de todos vocês que estão acompanhando esse webinar. Daniele, agora para uma pergunta bem difícil para a Lília responder. Põe, escolhe aquela assim para ela ficar nervosa. Olha, não tem uma especificamente da área do NAI, mas eu vou colocar uma aqui que eu acho que a Lília vai conseguir responder super bem. A Tilly está perguntando se a gente acha interessante esses eventos que geralmente todas as instituições fazem, de acolhimento, né, no anfiteatro, onde todos os departamentos vão, né? A Unilassalle faz esse evento também, onde Como a se Lilian fosse apresenta o que é um o NAI. cerimonial de acolhida. Isso, e isso é super comum, mas a gente não pode pensar nessa estratégia de maneira isolada, né, Lilian? Além de ir até o anfiteatro e falar o que é o NAI, o que mais que vocês estão fazendo aí, Lilian? Conta pra gente, por favor. Então, justamente esse evento aqui na instituição se chama Acolhe, né? Acolhe. Onde acolhe, onde há esse acolhimento, então, inicial. Claro que a gente entende que é um momento também que são muitas informações que são passadas para que fique registrado ali para o estudante, né? Então, a gente tem que dar continuidade para para esse repasse de informações aí dentro da permanência do estudante no semestre, né? Então, a gente começa a reforçar em nossas redes sociais, nas plataformas, né, de ensino, enfim, tem essa aproximação aí, os próprios cursos, né, costumam fazer as suas coordenações, fazerem suas aulas inaugurais, enfim, que aproxima também o aluno daquele curso específico. Então, essas ações aí a gente vai fazendo. E pelo NAI mesmo, a gente organiza algumas palestras, algumas oficinas que também aproximam, né? Não só alunos ingressantes daí, mas alunos em conclusão de curso, né? Tem até uma atividade que se chama TCC sem estresse, porque é um ritual bastante estressante, né, para o estudante. Então, tem isso também, né? Onde estou na minha caminhada acadêmica, isso é para o aluno que está ingressando, né? O que ele está fazendo ali? Quais são as possibilidades? O que ele tem de recurso dentro da universidade? Então, tudo isso a gente apresenta nessas pequenas oficinas que a gente oferece durante os semestres também, como uma forma de integração. Excelente. Muito bacana. Eu estou muito contente. A gente vai caminhar para uma rodada final agora. Tá? Ali, a Thalita caiu de novo, gente. Caiu, coitada. Que ela está numa rua esburacada A dessa fibra, não, internet. a fibra ótica foi Ficou. rompida na rua dela, por causa da Ai, tempestade. Aí tadinha, ela tá tá no certo. 3G, tá desesperada. Não, tomara que ela volte aqui. Se ela não voltar, a gente vai mandar para ela essa foto que eu vou bater aqui. Eu quero um sorrisão da Lília, eu quero um sorrisão da Daniela. E a gente vai mandar essa foto para a Thalita se ela não voltar em tempo. Eu quero que ela volte, mas eu vou caminhar então para as falas finais de encerramento. A Lília, como nossa convidada externa, ela vai ser a última a falar, tá? Então, eu queria que a Daniela desse o recado final dela para todo mundo, que foi um sucesso esse webinar. Final de ano, já passou 30 de novembro, as pessoas já estão assim saturadas de tanto webinar e tanta coisa, e a gente conseguiu mais de 400 pessoas inscritas, deu 170 pessoas ao vivo. Foi muito bacana, foi um grande sucesso. Daniele, você que trabalha com o sucesso do envolvimento do acadêmico, a que se atribui o sucesso deste webinar?
Janei, sem dúvida, o compartilhar aquilo que tem dado muito certo. Eu sempre falo que, como eu sou apaixonada, assim como todos os consultores da Roper, a gente é apaixonada por educação. Você é um defensor da educação à distância, eu sou uma defensora do acolhimento, da integração, da gestão da permanência e do sucesso estudante, e não tem nada mais gostoso, mais gratificante do que a gente compartilhar aquilo que a gente tem aprendido. A gente não ensina, a gente compartilha, a gente aprende. Então, sem dúvida, é ter a oportunidade de apresentar para vocês esse modelo que é validado, já está sendo aplicado em diversas instituições de ensino, tem trazido muito resultado, e eu tenho certeza que vocês têm assim, a porta muito aberta aqui para fazer contato conosco, para tirarem dúvidas, para que vocês consigam também ter sucesso nas instituições de vocês. Nossa. Lilian, querida, toca o terror agora. Eu queria que você desse o teu toque final. Uma pergunta que eu fiquei na minha cabeça aqui, né? A La Salle é uma instituição confessional. Além dela ter um propósito comum de todas as instituições, que é formar para o mercado de trabalho e para o exercício da vida adulta, a Unilassalle também tem uma filosofia, né? Ela carrega um compromisso. Como é que vocês conseguem levar para o aluno esse diferencial, né, de compromisso que os irmãos laçalistas têm? Como é que vocês conseguem passar isso para o aluno? Perfeito. A gente costuma evidenciar muito o carisma laçalista, o acolhimento laçalista, e é isso que nos faz mais, né, uma instituição mais comunitária, né, mais acolhedora, enfim, né, e se coloca nesse papel, né, humanista aí junto aos nossos estudantes, aos nossos professores, aos nossos pares de trabalho. Então a gente costuma exercer essa filosofia mesmo, né? Filosofia laçalista, ela aproxima, ela une, né, as pessoas. Então, eu gostaria de agradecer muito a participação, já tinha ficado muito honrada, tinha falado para a Dani com o convite, e é muito rico esse momento de compartilhar experiências, né? Porque a gente acaba escutando, a gente vai aprendendo e a gente vai multiplicando aquilo que a gente escuta, né? Para o bom desenvolvimento do nosso trabalho. Amanhã mesmo, havia comentado com a Dani que nós temos um encontro com todos os NAIs das instituições gaúchas aqui, das universidades gaúchas, justamente para essa troca de experiência, compartilhamento de sucessos, de dores, enfim, para que a gente consiga se fortalecer, então, enquanto grupos, né, que atendem esse público que é tão seleto e tão especial para nós. Thalita, querida, você caiu mais uma vez e a Dani explicou que a fibra ótica rompeu muito perto de você. Então, eu quero Sim, que estou pelo 3G. eu quero um desconto na sua conta de internet esse mês, é teu direito como Que bom que está consumidora. gravado. E a gente pediu um sorriso para todo mundo, era para te mandar um sorriso. Como você está aqui, manda um sorriso bem bacana para a gente, junto com todo mundo aí. Aí, beleza, show demais da conta. Thalita, então, você acabou ficando com a fala final do encerramento, que as duas meninas já deram tchau e o recado final dela. Vamos lá para o teu recado final? Queria agradecer também o convite, gente. É sempre enriquecedor, né? A gente está aí nesses debates tão importantes. E eu, como apaixonada aí pela área de comunicação, tenho estudado muito sobre isso e me aprofundado sobre esse tema. Então, é muito enriquecedor dividir, né, o que a gente tem vivido aí com algumas instituições, com vocês também. E nos acompanhem aí, que a gente tem muitos materiais saindo do forno, como a Dani responder uma das perguntas. A gente tem alguns materiais aí de comunicação saindo que a gente quer compartilhar com vocês também. E, de novo, obrigada aí pelo convite. Foi maravilhoso estar com vocês hoje. Eu que agradeço imensamente a vocês três, porque vocês trouxeram, assim, vida, vocês trouxeram colorido, vocês trouxeram compromisso, vocês trouxeram vontade de fazer o aluno se engajar, de permanecer na jornada, mudar de carreira se for preciso, mas de não abandonar, renegociar se for preciso, mas não abandonar, ter um apoio psicológico, ter um apoio de inclusão. Eu fiquei encantado com o trabalho de vocês. Fiquei, assim, literalmente, assim, de cara com a riqueza do trabalho que vocês estão fazendo pela Roper e nas organizações, e eu atribuo a essa imagem que vocês conseguiram consolidar a partir da realidade, né? A realidade do trabalho de vocês projeta uma imagem também de qualidade e que trouxe 400 pessoas do Brasil inteiro para ouvir vocês, metade ao vivo aqui e a outra metade vai ouvir na internet. Então, eu queria agradecer a vocês, eu sei que eu agradeço em nome de toda a Roper e de todas as 400 pessoas que se inscreveram e que vão ganhar um e-book de brinde, ainda vão ganhar um... Vocês não são fracas não, né? Vocês fizeram tudo direitinho, né? Até um brinde vai ficar na mão das pessoas para elas nunca mais esquecerem de vocês. Dani, tu é Isso mesmo... aí. Tu é danada, né, menina?
A gente tenta, né, Venei? Ah, pé danado, tu conseguiu. Ficamos por aqui. Quarta-feira a gente volta para trabalhar inteligência artificial e a virada na educação que está acontecendo. Amanhã, 3 da tarde, tem um webinar da Roupa e do Meeting Educacional junto. O link está aí no chat para vocês fazerem inscrição e vamos trabalhar mercado, cenário, estratégias para 2024. Beijo, abraço, ficamos por aqui. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Abraço. tchau. Um abraço, tchau, tchau.